Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana Pedro Mexia declara-se ético, como os republicanos franceses e como os monárquicos espanhóis. Ricardo Araújo Pereira confessa-se daninho, mesmo depois da substituição de Relvas, e João Miguel Tavares sente-se uma alma peneda. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos depois da semana em que o Estado parou, com um despacho do Ministro das Finanças que congela as despesas, todas as despesas. É a reação do Governo perante a questão em aberto de saber como arranjar mais de 1.000 milhões de euros que Gaspar e Passos Coelho contavam obter de forma inconstitucional. Daqui a pouco vamos avaliar o papel do Presidente da República nesta crise, tanto orçamental como política. Antes, o João Miguel Tavares quer inaugurar o cargo de Ministro dos Anos de Chumbo. E o chumbo é rico em possibilidades de metáforas, João Miguel Tavares, sim, neste contexto. E como vivemos numa altura tão poética da nossa história, todas as metáforas são possíveis, Carlos. Isso é verdade. Estamos a falar da inconstitucionalidade. Estamos a falar da inconstitucionalidade e do chumbo. Estamos a falar de duas coisas, da constitucionalidade e da inconstitucionalidade, porque para mim não é só espantoso aquilo que foi considerado inconstitucional, mas também aquilo que foi considerado constitucional. Ou seja, o Tribunal... Estou a dizer, já que me chama jurista de vez em quando, eu tenho que reagir. Não existe constitucionalidade. O Tribunal só diz o que não é constitucional. Há coisas que são inconstitucionais e coisas que não são inconstitucionais. Já agora outra nota. Não é bonito, é bonito. Por favor, meu caro. Já agora outra nota também neste sentido de verificar. Sim, um sublinhado. O senhor que leu, é o Presidente, não é? O Presidente que leu o acórdão, diz a Constituição. A Constituição. Não é a Constituição, é a Constituição. Como aquelas pessoas que são casadas com uma senhora chamada Conceição e ao fim de muitos anos dizem, é ação. E para aquele senhor a Constituição é ação também. Neste caso é a Constituição. É uma relação já de grande proximidade. Eu também acho que gostei de ver gostei de ver aquela familiaridade entre um homem que é Presidente do Tribunal Constitucional. E a própria Constituição. O João Miguel Tavares... Eu estou a tentar elaborar raciocínios complexos, mas não... Acho uma estupidez, mas continua. Bom, e então a parte inconstitucional é que o Tribunal decretou que não permite um tratamento diferenciado entre os funcionários públicos e os outros funcionários. Ou permite, de certa maneira, um bocadinho, mas nós não percebemos bem qual é que é a medida. Portanto, não permite certamente um tratamento diferenciado ao ponto de ficar em ser um subsídio inteiro durante o ano, enquanto os trabalhadores privados ficam com esse subsídio. Portanto, um subsídio é inconstitucional, a menos. Mas também existe, por outro lado, a questão da constitucionalidade da famosa norma da contribuição solidária das reformas, que, segundo o Tribunal Constitucional, já não é inconstitucional aquilo que chega-se a aproximar dos 90% de confisco. Que isso espantou imensa gente, não é? Imensa gente antes disso estava convencidíssima que aquela norma é inconstitucional. Aliás, era aquilo que era mais claro para, aparentemente, todos os constitucionalistas, seria inconstitucional. Essa, surpreendentemente, foi considerada não inconstitucional. É assim? Ora, e daí que as pessoas digam que, de repente, temos um tribunal que permite tudo do lado da receita e que não permite nada do lado da despesa. Ora, isso é um facto que para mim me parece bastante evidente nesta Constituição, mas que eu, ao contrário de muitas outras pessoas, incluindo Pedro Passos Coelho, não estou aqui propriamente a apontar o dedo aos senhores magistrados. Pelo menos não o mesmo dedo que Passos Coelho. Não, é este e não. Eu não posso fazer o outro. Até porque estava subentendido, não é? Estava, não é? E então o que é que se passa? O que se passa é que convém as pessoas saberem. As pessoas não sei porque lá à noite preferem ficar a ver telenovelas de vez de estarem a ler a Constituição da República Portuguesa. Mas seria interessante recordar às pessoas que, de facto, no preâmbulo desta Constituição, isto já depois dela ter sido revista 7 vezes, a última das quais em 2005, está que nós, o povo português, deve caminhar
no sentido de uma sociedade socialista. Isto está no preâmbulo da nossa Constituição. E, portanto, para quem está a caminhar no sentido de uma sociedade... Eu não quero caminhar no sentido O Governo jurou a Constituição. O Governo jurou a Constituição, mas com certeza. Este é o segundo ponto. Não, eu funciono por pontos, como pessoas sofisticadas. Mas vai pelos artigos. O preâmbulo tem uma função histórica. Não, Ulisses, não, está lá. É o começo, não é a introdução. Tem uma função e o que vem a seguir também. Não, está bem, o que vem a seguir é outra coisa, mas não fales do preâmbulo, porque o preâmbulo... Queres que eu fale do quê? Da propriedade dos meios de produção? Também lá está a propriedade dos meios de produção. Mas fala dos artigos. O preâmbulo nunca impediu que houvesse privatizações. A minha segunda parte, é só para concluir, Pedro Passos Coelho, enquanto estava fora do governo, falou tantas vezes na revisão constitucional. E, de facto, muitos constitucionalistas diziam, não, mas o que é que se passa? A Constituição nunca foi um obstáculo neste país para que se fizesse o que é que fosse, então, o bom senso reina e tudo isso. Mas a verdade é que chegámos a um ponto em que nós barramos de frente com a Constituição e percebeu-se, para mim, isto de certa maneira é de facto um dia histórico, porque é aquela gotinha de água que mostra que a nossa Terceira República, como alguns lhe gostam de chamar, chegou a um ponto em que não tem saída. Acho eu mesmo. Não tem nenhuma saída visível. A primeira e convém nós começarmos a discutir tudo pela base antes de começar pela Constituição. Apocalipse, vamos discutir esta questão concreta. Brinca. Isto aqui não se pode. Não pode. Mas o Apocalipse... Mas não queremos. O Apocalipse económico... Na quadratura do círculo... O Apocalipse económico está aí. Estamos a ir ao fulcro da questão e tu com ironiazinhas. Pois. Vamos embora. O que é que tem a dizer ao facto do Governo ver chumbado pelo segundo ano consecutivo o orçamento que propôs e que foi aprovado na Assembleia da República, Ricardo? Carlos, enfim, estou tentado a considerar que se trata de uma perseguição, justamente por causa de indicações como essa. E de outras, por exemplo, eu sei que o Governo tem uma medida corajosa para diminuir em 50% a taxa de desemprego, que é executar com um tiro na nuca 500 mil desempregados. Porquê é que esta medida não vai para a frente? Porque a Constituição não deixa. Mais uma vez, e os tribunais continuam a obstaculizar as medidas que, não compreendendo a situação em que vivemos e aparentemente fazendo fincapé numa coisa a que eles na civilização chamam a lei. Fala-se nisso lá fora, eu já ouvi falar, eu próprio já ouvi falar, enfim, os tribunais insistem muito nisso. Quando a lei permitia a escravatura, a pena de morte, a lei é intocável. Espera, tu estás a comparar a escravatura e a pena de morte com uma Constituição absurdo com uma Constituição que não permite, enfim, este tipo de coisa. Não estou só a explicar que a lei, que a Constituição evidentemente é discutível como tudo. Pois está bem, é discutível, mas, mas a surpresa do Governo faz-me confusão. O próprio Presidente da República, que é do partido do Governo, leu o orçamento e disse, espera, isto cheira-me que não... Mas a surpresa do Governo é uma palhaçada, não há surpresa nenhuma. Eu acho que há surpresa. Não, há surpresa no que foi chumbado. Eu acho que eles estavam convencidíssimos que havia normas que iam ser declaradas inconstitucionais, mas não estas. E é o facto de serem estas que é particularmente grave. Pedro Mexia, parece razoável o argumento de que os juízes do Tribunal Constitucional estiveram a decidir em causa própria? Houve quem dissesse, eles são funcionários públicos. E, portanto, isso inibiu-os de tomar decisões que incluíssem a função pública. Houve quem experimenta essa opinião. Sim, mas não é minha. Deixe-me só dizer duas coisas. Primeiro, a questão constitucional. O Governo chegou ao poder com um projeto de revisão constitucional. Só que como imensas coisas que este Governo tinha como plano A, foram postos na gaveta. Eles tinham um projeto de revisão constitucional feito por Paulo Teixeira Pinto, que era considerado eventualmente maximalista e, portanto, recuaram. Agora, eu percebo que o Governo, à partida, diga que há um problema constitucional. O Governo, ou seja quem for, um partido que diga. Agora, o que não pode é, tendo abdicado de resolver aquilo que acha que é um problema, queixar-se do árbitro que é o Tribunal Constitucional. Assim como também devo dizer que espero ver todas as pessoas que agora dizem que não se pode criticar uma decisão do Tribunal Constitucional, o que é absurdo, mostrarem-se sempre de acordo com as futuras decisões do Tribunal Constitucional. Estivemos a falar do Governo e do Primeiro-Ministro e de um discurso, de uma comunicação ao país do Primeiro-Ministro. Não, isso é outra coisa. Uma decisão judicial é discutível e criticável. Tem que ser obedecida. O Primeiro-Ministro, numa declaração ao país... O Primeiro-Ministro pode manifestar a sua discordância perante a decisão, claro que sim. Eu não acho que eles precisavam só ter um bocadinho mais hábil separando o que acordam do que é o Tribunal.
os termos não são muito felizes porque o que o Primeiro-Ministro diz, e isso é interpretativo e isso é excessivo dito por um Primeiro-Ministro, podia ser dito por um comentador, é que ele sugere que o Tribunal, aliás, o Presidente do Tribunal Constitucional disse que as críticas são aceitáveis porque nós Tribunal... Não estamos no mesmo plano. Não estamos no mesmo plano. E isso é verdade. Na pureza dos princípios é verdade. É uma decisão, embora de natureza política, mas jurídica. Agora, o que o Primeiro-Ministro acusa é que o Tribunal está a obstaculizar, que o Tribunal tem um entendimento de como se devia gerir o país. Fica subentendida esta história da despesa, de favorecer a despesa em relação à receita. E, portanto, isso eu acho que ele... Ao contrário. Isso eu acho que ele exagerou. Agora, eu queria que ficasse aqui registado que na próxima... Estamos a gravar. Que na próxima decisão polémica do Tribunal Constitucional, todas as pessoas que agora dizem nunca se pode criticar o Tribunal Constitucional, o digam da próxima vez, porque eu acho isso inédito. Claro que se pode criticar. Eu pessoalmente, eu acho que o que acontece nesta interpretação do Tribunal Constitucional é que são questões, o que tu dizes, Ricardo, é verdade... E bem? Não é bem. Não. Pá, por amor de Deus, então... Não é bem. Estava tudo correr tão bem. Não é bem, porque o que os princípios da equidade e da igualdade são princípios evidentes. A sua adaptação ao caso concreto é discutível. Mas o princípio da igualdade é particularmente caro nas antigas repúblicas soviéticas. Uma coisa é certa, não é muito fácil tu teres uma posição sobre esta Constituição, do ponto de vista jurídico, não estou a dizer do critério político, ter uma opinião jurídica sobre esta Constituição totalmente evidente. Certo, mas eu sei que é discutível, eu nunca disse que era discutível. Eu li aquilo, eu acho discutível. Acho que se eles tivessem sido outra coisa, com outros argumentos, também fazia sentido. Eu nunca disse que não era discutível. A questão é, nós olhando e também na do Pedro, porque eu sou muito dominador. A questão é, uma vez que vários constitucionalistas já tinham dito coisas neste sentido, uma vez que o Presidente da República tinha desconfiado que havia artigos inconstitucionais, uma vez que nós olhamos para a composição dos membros do Tribunal Constitucional, que são nomeados por partidos, e não se nota essa tendência ideológica do ponto de vista daquilo que eles disseram. Eu percebo o que tu dizes, mas eu também gostava que ficasse registado numa próxima decisão do Tribunal Constitucional, as pessoas que agora dizem estou indignado, eu quero que também... É que o Governo não antecipou que tinha não só a maioria de juízes de esquerda, como uma juíza do CDS. Como se sabe, é uma espécie de swing state. Bem, vamos continuar no tema, evidentemente. Fica entregue o Ministério dos Anos de Chumbo ao João Miguel Tavares, enquanto o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Reação. Descobriu a sua veia reacionária? Não é isso. Então, como é evidente, não é isso. É já sobre... descobriste agora? Não. Eu já descobri há tempos e matei-a com um pau. Mas... Olha que eu acho que ela ainda está viva. Não a mataste bem, voltou em forma de... Achas que sim? Não. Devo dizer que como pai de filhas a tua costela reacionária se vai manifestar tão rapidamente. Não, eu sei. Tão rapidamente. Eu bem a sinto crescer, meu menino. Estamos a derrapar para o plano pessoal. Estamos para o plano pessoal. Não falemos disso. Nem das minhas filhas. O está pronto? Tá, eu acho que eu vou comprar uma caçadeira e vamos ver. Ora bom, o que se passa é o seguinte, Carlos, vamos lá ver. Nós aqui assinalámos, e toda a gente assinalou, que este orçamento, ao fim de 50 dias, estava errado. Agora, ao fim de 90, é ilegal. Se alguém em maio me disser, olha, o orçamento é pedófilo, eu acredito, porque, de facto, enferma de tantos males que mais um eu não acharia estranho. Esteve na casa dela do orçamento. Se alguém me dissesse, eu acreditava. Porque é um orçamento que, desde o princípio, é muito enjeitadinho. Em fevereiro já não servia. O Gaspar disse, depois, se calhar enganamos. Portanto, as reações são um bocadinho... A perplexidade com que foi acolhida a decisão causa perplexidade. E há aqui uma matriosca de perplexidades um pouco inquietante. Sobretudo, o que me faz confusão é o Primeiro-Ministro dizer atenção ao que aqui foi feito. Porque estes senhores juízes do Tribunal Constitucional são agora responsáveis por uma derrapagem, um buraco de 1.000 milhões. Essa é a parte... Ora, em que medida é que isso causa perplexidade e não admiração e até uma referência para o futuro? Estes homens estão prontos para pegar na pasta das finanças, porque no ano passado o Gaspar causou um buraco 3 vezes maior que este. Estes causam só de um. Excelente. Podem assumir a pasta das finanças em breve. Parece-lhe que o Governo terá considerado seriamente a hipótese da demissão, Pedro Mexia? Falta-me dizer uma coisa sobre a reação do PS. Não, mas isso já
vamos falar do PS. Ainda mais PS. Há alguns ministros, quer dizer, segundo Marcos Mendes, que é a formiguinha, é a mosca, é a mosquinha, o que é que... Varjeirinha. Não, o que é que está nas coisas para que houve? É uma mosca, não é? Sim. Gostava de ser mosca. Gostava de ser mosca, sim. Mas se fosse mosca não era para ir ouvir o Marcos Essa comparação zoófila. Pronto, era só, mas não É era... desagradável. Não, era só para dizer, ele, pelos vistos, esteve lá por interposto inseto. Só não está na TV. Por interposto inseto. Então já podemos. Por interposto. Ele, segundo ele, o ministro Gaspar queria demitir-se. E faz sentido. Faria todo o sentido. Faz sentido há 2 anos. Faz sentido. Sim, pois, mas agora com o segundo chumbo faria sentido. Eu, daquilo que nós conhecemos da figura pública de Passos Coelho, eu acho que ele não se demite nem tira a toalha ao chão com nada. Nada que aconteça. E não sei se... Mas dizia isso de Sócrates. E não sei se isso é mau. Atenção. Não sei se é mau. Acho que isso, tendo em conta o nosso historial de primeiros ministros que vão embora, apesar de tudo, não me parece que seja uma má atitude. Agora, o que o governo passou foi rapidamente para o plano B, para o tal plano B. Faz sentido que o governo não tivesse um plano B, segundo dizia o próprio governo, João Miguel Tavares? Aparentemente existe um plano B, embora a mim me pareça um falso plano B. Se tu estiveste com atenção à minha primeira intervenção, como certamente estiveste... Claro. Bebi as palavras... Como tu bebeste, eu tomei notas. Vocês todos tomaram notas. A minha tese é que, de facto, não existe um plano B. Ou seja, o Ricardo diz com muita piada existe. que é só sim, há a tese positiva que diz assim, olha, finalmente vão reestruturar o Estado. Não é? Sim. Essa é a tese. Finalmente vão deixar de cortar o ordenado das pessoas e vão reestruturar o Estado. Sim. Mas reestruturar o Estado significa despedir gente. Claro. Despedir funcionários públicos. E isso é constitucional. As pessoas hoje em dia dizem, quando se lê aquele acórdão, achas que... Mas é uma questão importante, porque eu não sou propriamente um adepto da tese que não há alternativas, que me parece um argumento de natureza antidemocrática. Agora, uma coisa é certa, não há maneira de fazer isto a bem. Não é possível nenhum governo, nenhuma circunstância dessas, dizer vamos decidir um conjunto de medidas extremamente agradáveis para as pessoas. Não é possível. Não há nenhuma maneira possível de um governo, numa situação como esta, seja de esquerda, seja de direita, basta ver o que está a passar em França, não há maneira nenhuma do governo tomar medidas agradáveis. E o despacho de Vítor Gaspar congelando as despesas do Estado? É o plano A. Aquilo não se percebeu bem. Eu já vi gente defender que aquilo é uma decisão relativamente normal. Pacheco Pereira diz que é um ato de vingança. Sim, mas o que diz Pacheco Pereira hoje em dia, quer dizer, ato de vingança, parece-me ele, cada vez que fala em relação a Pedro Passos Coelho. Sim. Eu não sei. Eu já não tenho a grande pachorra para depois destas coisas vir alguém que queixasse do papel higiênico. Que logo vem a seguir. E agora o papel higiênico. Não sei, levem o papel higiênico de casa. Não me chateiem com o papel higiênico. Quer dizer, nós estamos num momento da nossa história que lá está. O Apocalipse, dentro do pequeno mundo... Isso é o que vem na Bíblia, não é? O Apocalipse, as pessoas começam a levar papel higiênico. Agora não há papel higiênico. A ver se os gafanhotos, está a acontecer. Exatamente. Quando vieram os gafanhotos, é com papel higiênico. Preocupem-se com os gafanhotos, de facto. Quer dizer, com a praga dos gafanhotos. Deixem o papel higiênico em paz. Aquilo, há muita demagogia que vem logo atrás disso. Esse papel higiênico é um sinal do Apocalipse muito forte. Muito forte. Capítulo 2, versículo 13. Uma das frases da semana foi de Mário Soares e disse lapidarmente isto: se não há dinheiro, não se paga. Mas nós temos que fazer aqui uma objeção de consciência nos dias de hoje a comentar Mário Soares. Quer dizer, se calhar não é Mário Soares, é uma frase Pereira, não sei, exato, é isso. Ricardo. Exato. É uma frase. Pronto, estamos de acordo nesse ponto. Só? Então, não lhe acrescentas adjetivo? Não, é uma frase, mas esta medida do Vítor Gaspar, se é uma medida sensata, porquê que não foi tomada há mais tempo? Eu não sei se é assim. Eu gostava que fosse. A única coisa que eu acho é que nós nos preocupamos só com a espumazinha e mais uma vez tu tiveste uma mas é outra vez para ir ao fundo da questão neste espaço de debate. Ninguém discute aquilo que é essencial. Pronto. E ainda vamos falar Ricardo Araújo Pereira ainda temos que falar do cargo de Ministro da Reação. E o Pedro Mexia vai ser esta semana Ministro da Guerra. Já pediu autorização a Vítor Gaspar para essa despesa? Não, porque esta não inclui despesa. Não tem despesa. Não tem despesa associada, então é uma guerra boa. É uma guerra especial, é a guerra das audiências, que tem a ver com este regresso ainda do Sócrates à televisão, agora já não como entrevistado, mas como comentador.
ou melhor, ainda como entrevistado, porque na verdade, assim como eu acho que a entrevista foi boa, acho que o comentário foi mau, no sentido em que o comentário continua a ser uma entrevista, ou seja, ele está ali no papel de ex-primeiro-ministro. Uma entrevista em que a jornalista pode fazer poucas perguntas, ou nenhuma. Ou nenhuma, mas isso, enfim, isso já vai sendo hábito. É que o conceito de entrevista normalmente inclui perguntas. Mas é aquela ideia de que é o espaço... Mas isso aconteceu já com outros... Com o próprio Marcelo, já aconteceu em alguns formatos. A ideia de que o que interessa é passar as bolas é dar a oportunidade ao outro para brilhar. Aliás, Cristina Esteves disse várias vezes, este é o seu espaço. Sim. Acentuam muito... Não, nesse sentido é que não se pode chamar uma entrevista, é um espaço de comentário. Não é uma entrevista. Agora, mas ele encarou como uma entrevista. O que nós vamos ter ali é uma coisa bastante irritante, acho eu, que é... mas eu, já no meu tempo, eu fiz isto. Se fosse eu, teria feito de outra maneira. E isso que foi muito interessante na entrevista, que eu acho que a entrevista foi um bom momento televisivo, como comentário é fraco. E cansa muito. Quer dizer, isto vai durar umas semanas e depois vai cansar. Porque nós estamos com alguma vontade de ouvir as justificações... não para nos convencer, mas por deleite lúdico. Mas a certa altura esse número chega, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, que aparentemente esmagou nas audiências, tem um arsenal lúdico infindável, desde as fungadelas até a montes de coisas. Está por fazer um estudo sobre o efeito da fungadela na audiência. Traz bros da vida e coisas do género e tal. O arsenal de José Sócrates... Outro dia trouxe um bolo. Traz montes de coisas. Trouxe trouxe aquela coisa que o Papa mas tu já sabes, pôs na cabeça, tinha naquele solidel do Papa. E portanto, é o verdadeiro artista. E o Sócrates tem o repertório que pareceu muito engraçado na primeira vez, mas que eu acho que vai cansar rapidamente. Que comentador é que preferiu ver em direto, Marcelo ou Sócrates, Ricardo Araújo Pereira? Comentador só houve um, acho eu, não é? Que é o Marcelo, o Sócrates ali... Não, mas em direto, no momento em que estavam a ir para o ar. Um estava a dar o Olhanense Benfica, eu estava em Olhão a ver o jogo alguma vez. Primeiro o essencial, eu sou a pessoa que primeiro o essencial, e depois então cheguei a casa e com alguma sonolência fui ver o que é que eles tinham dito. Aliás, posso levar aqui um momento dos bastidores, que foi numa troca de SMS sobre o comentário de José Sócrates. O Ricardo mostrou-se indignado porque nós estávamos a preparar um programa em vez de estar a ver o Benfica. Eu estou em Olhão a ver o Benfica e nisto recebo um SMS e pensar, olha, se calhar algum fora de jogo ou assim, não. O Sócrates esteve agora a dizer que por amor de Deus, preocupar-nos com o que interessa. Agora, vamos lá ver, há uma relação interessante entre ganhar audiências e ganhar eleições. E é curioso notar que quem ganha eleições não ganha nas audiências. Sócrates ganhou eleições e o Marcelo não. E o Marcelo ganha nas audiências e o Sócrates não. E, por exemplo, ninguém quer ver comunicações do Cavaco ao país. Ninguém quer ver. No entanto, ele ganha audiências. As pessoas votam nele. Eu acho que o voto é uma espécie de eu voto desde que não tenha que olhar para ti. Olá. Mas depois não quero ver. Os que não ganham eleições... E o Cavaco tem cumprido isso bem. Tem cumprido isso otimamente. Agora, é o momento do Sócrates não teve o efeito de secar a intervenção de António José Seguro. A mim secou-me. Sim, mas ele faz isso tão bem sozinho. Seguro faz isso tão bem sozinho. Tu não queres falar do Seguro? Pois não é isso. Viste este... Tu não estavas a ver. O Sócrates nunca diria quem criou o problema que o resolve. Para já porque ele criou vários problemas e não está interessado em resolver nenhum. Essa é logo a primeira. Mas ele nunca diria isso. Ele diria, não, este problema foi criado e eu sei exatamente quem é a pessoa que vai resolver, que sou eu. Mas aquele momento, apesar de tu ter ali um lado muito intenso de fantasma do Natal passado, em que se está ali a mastigar coisas que já passaram, e sem aquela redenção final do pequeno Tim. E aqui não, aqui o que está coxo vai continuar a ser coxo. Não é o Sócrates que vai salvar nada. Quer comparar os estilos de Sócrates e Marcelo, João Miguel Tavares? Se tiver mesmo que ser... Não? Então pronto. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa que Não, João Miguel Tavares ia perder uma oportunidade de falar no Sócrates. Bem. De facto, ele corre o risco de ser tão mau comentador como Primeiro-Ministro. É porque o animal furioso não passa em televisão. E ele continua no papel de animal furioso. Todas as semanas não, porque essa altura cansa. Não cansa. E este comentário já foi claríssimo. E, portanto, aquilo não vai funcionar e vai ser mau para ele. Mas o que é mau para ele é bom para o país.
Querias lapidar, toma lá. Pronto, estamos então assim com a atribuição, concluída a atribuição das pastas. O Pedro Mexia ficou no cargo de Ministro da Guerra de Audiências. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Daqui a pouco o papel do Presidente da República nesta complicação toda em que estamos metidos. Por agora, antecipando talvez esse debate com Belém no horizonte, o João Miguel Tavares declara-se uma alma Peneda. E não engana, é mesmo assim. Alma Peneda. Uma alma Peneda, sim. Isto porquê? Por causa de Silvio Peneda. Silvio é da Itália. Silvio Peneda é muito bom. Isso já é uma tentativa de... Silvio Peneda, exato. Continua com os trocadilhos. Bom, enfim. Não, há quem queira. Bom, enfim, é outra história. Mas o que é que se passa com Silvio Peneda? A Silvio Peneda era daquelas pessoas que nós falávamos, Silvio Peneda, onde é que ele está? Toda a gente pensava que estaria, sei lá... Mas ter uma alma Peneda... Eu pensava nisso todos os dias. Pensávamos todos os dias Silvio Peneda. Onde era a Silvio Peneda? Nós pensávamos nesta altura que ele já estava a fabricar vinho no Alentejo. E depois ia fazer a barba e tal, mas a primeira coisa era... Silvio Peneda, que é feito? Nós fazíamos programas de televisão antigamente que é feito de quê? Mas todos nós, qualquer português tinha essa sensação. E eu, como vocês sabem, já foi aqui dito várias vezes, eu nunca acredito muito naquelas teorias de gente a magicar coisas nas cabecinhas em sótãos obscuros. Mas, de facto, no caso de Silvio Peneda... Chama-se política. Mas no caso de Silvio Peneda, de repente, ainda por cima isso feito de uma forma muito canhestra, o homem está em todo lado. Está em todo lado. E isso não deixa de ser extraordinário, porque de repente alguém... alguma dimensão com a carta que ele escreveu, carta aberta, ao Ministro das Finanças alemão. Mas antes disso, já o próprio Vítor Ramalho, soarista, maçom, grande líder do Inatel, como algumas já não é. Se é por ordem crescente ou decrescente. Também veio falar do nome dele. Eu não sei onde é que aquilo foi feito. Se numa reunião da maçonaria... O que é que acentuaste numa reunião? Tinha uma reunião no Palácio de Belém, não sei onde é que aquilo foi feito, mas de repente, olho à minha volta e há Silvas Peneda em todo lado e chega ao ponto de... Silva Peneda em cada esquina. Há muita gente no PSD, mas também no PS, que querem transformá-lo de repente no nosso Monti, no Monti português. E agora, cereja em cima do bolo, vai presidir às comemorações do 10 de junho. Quer dizer que isto tudo é um patrocínio do Cavaco Silva. Ele já era Presidente do Conselho Económico e Social. Devo dizer que... Já era e é. A história temos um Monti, com quem eu aliás simpatizo, era boa ideia até um Monti ter tido 10% nas eleições. Acho que a ideia de querer um Monti nesta altura já não está... E gostou da carta aberta de Silva Peneda ao Ministro Schäuble? Eu acho que não se deve escrever cartas às pessoas que não a leem, basicamente. E, portanto, aquilo achei mas já te aconteceu, a mim já me aconteceu, mas não era um ministro. A mim também. É que, na verdade, aquilo não é uma carta aberta, é spam. Pois é isso. É evidente que o alemão pega naquilo, olha. Recycle bin. O alemão pega, o alemão sabe lá, aquilo lá chega. Mas, e sobretudo há um discurso, assim como é, claro que as declarações do ministro alemão são bastante irritantes, mas também a maneira como se desliza muito facilmente no discurso xenófobo, porque não é por a Alemanha ser um país grande que não deixamos de ser xenófobos quando falamos da Alemanha. Há um deslizamento, aquela coisa de sempre semi-nazi e tudo que vem da Alemanha. Aliás, agora há uma história, não sei se aí... Com José Mourinho? No El País, acho que foi no El País. O cartaz a chamar Hitler ao Mourinho? Que teve não lhe publicaram a coluna porque ele também utilizava a linguagem o que nos jornais portugueses levaria algum tempo em termos dessas comparações com o nazismo. Agora, Silva Peneda eu não acredito que o Presidente da República faça um governo de iniciativa presidencial, até porque o Presidente não tem iniciativa. E, portanto, seria um pouco contrariar a sua natureza. Mas Silva Peneda, o que não tenho nada contra Silva Peneda, como é óbvio, mas o que me inquieta é a ideia do técnico. O que precisamos é de uma pessoa que não seja um político, essa coisa nojenta. É uma pessoa que é partidária, suprapartidária, é apenas um técnico, é apenas um burocrata. Silva Peneda, não, ouve lá, desculpa lá, Cavaco disse que não é político, portanto, a partir daí, o que é um político em Portugal tem Ricardo, como é que é esta chegada de Silva Peneda à ribalta política? Sim, vejo com alguma surpresa, porque aquela questão que o João Miguel Tavares formulou com muita elegância, mas que no fundo quer dizer debaixo de que pedra saiu Silva Peneda, causa alguma perplexidade, porque eu sempre
achei que o sebastianismo tem coisas giras e até tem uma certa dimensão poética. Agora, isto parece uma espécie de homeopatia do sebastianismo. Desdobrou-se tanto, fez-se muito a desdobrar e já não é... De repente, Silva Peneda. O pai é este homem, é Silva Peneda. Parece de facto que é uma coisa já muito diluída, é só uma gotazinha só do produto original no meio de 5 litros de água. Viu como possível candidato presidencial? Não. Ninguém vê com coisa nenhuma, mas há gente que acha que ele é qualquer coisa. Não, candidato presidencial, acho que não. Candidato a candidato. A candidato a candidato é. Isso, mas candidato a candidato, todos os portugueses são candidatos a candidatos. Pelo tu também? Eu também sou. Bom, eu não sou. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se sente uma alma Peneda e o Ricardo Araújo Pereira confessa-se daninho. Finalmente. Como as ervas. Daninho, exatamente como as ervas. Como as relvas, vá. Como certas relvas. Não, é só por causa do tempo que o relvas levou a sair do governo. Muito tempo. E sobretudo o facto... Mas o relvas vale por 2. Vale por 2, isso é verdade. E já lá vamos. Mas o tempo que relvas levou a sair do governo diz muito também sobre, lá está, a narrativa que foi criada relativamente à demissão de relvas, porque as pessoas, há uma corrente segundo a qual... A narrativa que era um embuste. Há uma corrente segundo a qual relvas sai por causa da investigação à sua licenciatura. Ora, se isso fosse verdade, ele sairia com desonra e não se aguentava mais uma semaninha ou é que foi no cargo. O relvas e o Primeiro-Ministro dizem, não, ele pediu a demissão com muita antecedência e não tinha a força anímica. Portanto, neste momento a gente não sabe o que é que aconteceu. Agora, que os substitutos, vamos lá ver, são 2 e nenhum deles é o relvas. Isso é excelente. Luís Marques Guedes e Miguel Poiares Maduro. São ambos licenciados. São anti-relvas até. Não, o facto de serem ambos inequivocamente licenciados acho que é muito bom. Porque assim já não vai perder tempo a discutir essa questão. Toda a gente tem a certeza absoluta que eles são licenciados. Isso é excelente, até porque este mandato daquele ministério em que o relvas estava fica dividido ao meio no mandato do governo, não é? E assim temos, em média, uma licenciatura por cada uma dessas metades. Uma vez que estes 2 são e relvas não. Dizia-se que Pedro Passos Coelho e o governo já não tinham capacidade de atração para trazerem nomes de fora do inner circle para dentro do governo. Entretanto, Passos Coelho põe no governo um respeitadíssimo jurista e académico. Isto significa o quê, Pedro Mexia? Não, para já é engraçado a desdobragem ou desdobramento em duas figuras. Portanto, o mesmo cargo vai ser ocupado por 2 pessoas. Nenhuma delas com um perfil bélico que se poderia estar à espera. Pelo contrário, são 2 pessoas muito diferentes, uma com carreira política e outra não. Eu devo dizer que conheço o Miguel Poiares Maduro e é a pessoa mais anti-relvas que eu posso conhecer. Nós é uma pessoa com uma carreira académica sólida, uma pessoa absolutamente honesta, não politiqueira, etc. Portanto, eu diria que é uma escolha ótima, em teoria, no sentido que é uma pessoa muitíssimo capaz. Não sei muito bem se é a pasta mais, eu vou dizer um pouco a mesma coisa que disse em relação à outra ministra que eu conheço, que é a ministra Assunção Cristas, que é a escolha da pasta é um pouco, talvez surpreendente, nomeadamente a questão da reforma autárquica. Ele é especialista essencialmente em assuntos europeus. E portanto é uma escolha muito boa, mas um pouco surpreendente. Mas eu acho, deixa-me só dizer isto, eu já citei este episódio que eu gosto muito, que é o episódio do Seinfeld, que eu acho que pode ter acontecido com relvas, que é aquele episódio em que o George Costanza tem uma discussão com o chefe e fica farto e pede admissão. Depois chega à casa e pensa, estou desempregado, e agora? E então volta na manhã seguinte e finge que não pediu admissão, a ver se pega. E as pessoas, mas tu não te demitiste ontem? Ele diz, não, aquilo ontem foi só que eu estava a brincar. Achas que pode ter sido isso? Acho que pode ter sido isso. Acho que o Relvas pediu admissão e depois no dia seguinte... E foi lá ficando. Foi ficando, mas felizmente isso não... Em relação a Miguel Poiares Maduro, que integra agora o governo e que é, como já disse o Pedro Mexia, um académico respeitado, não se lhe conhece qualquer atividade política ativa, mas ele é dado como
ministro deste governo que vai coordenar o governo. Esse é dado, é que eu queria mesmo ver mais do que dado. Não, acho isso eu neste momento mostro algo. Seria uma escolha arriscada, alguém sem experiência política, ir para Quer dizer, ele é ministro adjunto e, portanto, supostamente terá essa... Para aquela que seria a pasta mais política, ou que será de a pasta mais política. Mas embora eu ainda nunca percebi muito bem o que é quer dizer essa coisa da coordenação política, então nesta altura da nossa história. Mas ele não ficou só com a parte do não temos há 2 anos. Exato. Não temos há 2 anos. Mas também não acho que não ia fazer grande diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Mas ele também foi dar uma dentada em parte do trabalho de Álvaro Santos Pereira, não é? Portanto, ele ficou com uma parte também da economia, nomeadamente a questão dos fundos estruturais. O que é que o Álvaro ainda tem? Não, o Álvaro ainda tem muita coisa. Não sei dizer que a economia, quer dizer, isso também dá uma graça. A economia no início tinham-se juntado 30 coisas que ninguém conseguia controlar. Agora, de repente, toda a gente diz que ele ficou sem nada. Não é verdade. Perdeu muita coisa. Sim, olha, ainda fica com todas as PPPs e transportes. Mas eu simpatizo com o Álvaro. Pois, não... A questão é que este joguinho de cadeiras e toda a gente, remodela. O remodela, não serve absolutamente para nada. Quer dizer... Lá está, mais uma vez, não se discute o essencial. Remodela. Está então explicado. A maneira como ele bebe as tuas palavras foi... O que é que o Ricardo Araújo Pereira sente de ninguém? Temos que seguir, temos que continuar. O desprezo que tens pelo essencial é... Vamos lá, eu não disse já aqui que era o Dias Ferreira do Vento Sombra. Sim, pois é... Olha, vai-se embora. Como é que é? O João Miguel Tavares vai-se embora e vão subir as audiências. Só com o momento da partida, claro. O Pedro Mexia declara-se ético. Ético, completamente ético. Isso é uma coisa que se declara assim em público, sem mais nem menos? Sim, e batendo no peito. Aliás, nós assistimos... É melhor não ter o microfone? Não, pois não. Nós assistimos, aliás, a esse momento que foi o Governo Sombra, que está atento ao essencial. Esteve, como algumas pessoas se lembrarão, na eleição de François Hollande. Estivemos em Paris, tivemos um programa de Paris e depois das poucas vergonhas e das negociatas, isto é preciso dizer que esta intenção é tudo. Estás bem, é? Do governo Sarkozy vinha a ética republicana e, portanto, um governo impoluto, como a essa altura se veio dizer. Quer falar da admissão do Ministro do Orçamento francês? And so on, porque não é só isso, porque, entretanto, também não só o Ministro do Orçamento que se demitiu tinha contas não declaradas na Suíça e tinha um caso flagrante de fuga fiscal, como agora, quando foi publicado uma espécie de Wikileaks das offshores, nos jornais, em vários jornais, nomeadamente franceses também, onde se revelou que há uma série de políticos ligados ao atual governo, nomeadamente o chefe de campanha de François Hollande, das presidenciais, que criou 2 offshores para gerir os dinheiros da campanha. E de repente a ética republicana foi ao ar num instantinho. A única razão porque não se pode, porque a ética não republicana não se pode ficar a rir é que em Espanha a ética monárquica também anda pelas ruas da amargura e uma abdicaçãozinha agora vinha mesmo a calhar, porque parece que o Príncipe Filipe é a única pessoa que escapa. Isso é por causa do genro do rei, e agora aparentemente a filha do rei também está implicada nessa. E o rei já disse que ninguém está acima da lei, mas tendo em conta uma série de disparates que foi fazendo nos últimos tempos em favor da ética monárquica, ele deveria também aplicar. O caso deste ministro francês que tinha contas na Suíça não se teria resolvido se ele tivesse um primo taxista... Um sobrinho, já não lembro como é que era, mas é preciso investigar a relação de parentesco, por isso pode ter influência também na Suíça? Sim, na Suíça, é um taxista na Suíça. Eu sou, da minha opinião, há muito tempo é essa. Não se deve iniciar uma carreira política sem ter um sobrinho que seja taxista na Suíça e que possa tomar conta das contas que nós temos lá.
Como é que o João Miguel Tavares comenta isto nesta altura é a ética republicana e a ética monárquica? Dá alguma piada, não é? Ser o governo do Hollande, mas há um lado triste nisto, que é esta sensação que eu, cada vez mais a partir de um certo nível de grau político ou económico, é tão provável encontrar pessoas impolutas como gente impoluta no negócio das bebidas alcoólicas. É o camelo a passar pelo buraco de uma agulha, não é? Isso é uma perífrase para isto, é tudo uma cambada de bandidos, não é? Foi um bocadinho? Sim. Foi um bocadinho. Ou pensas que é só tu que tens esse monopólio? Eu já te expliquei que a partir de Eu nunca digo isto é tudo uma cambada de bandidos. Não. Mas a partir de um certo nível... Eu identifico os bandidos a dedo. A partir de um certo nível de dinheiro nas contas bancárias, são homens de esquerda. Bom, entretanto, voltando à realidade nacional, o Primeiro-Ministro foi a Belém, logo a seguir ao chumbo do Tribunal Constitucional, receber o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Que papel é que Cavaco tem nesta situação em que estamos metidos, Pedro Mexia? Higiênico, evidentemente. Mas leva-o de casa? Não. Se perguntas as coisas assim. Não, o papel. Eu acho que ele leva-o de casa. O papel que o Presidente já cortado. O papel do Presidente da República, uma das coisas que fala-se muito da Constituição para algumas coisas, nomeadamente para o sistema económico, mas vale a pena falar da Constituição neste ponto, que é a questão do semipresidencialismo. Ninguém sabe verdadeiramente o que é que o Presidente deve fazer, porque muitas das pessoas... A questão até tem a ver, quando fiz a pergunta, estava a lembrar-me do facto de o Presidente ter pedido a fiscalização sucessiva e não a preventiva. Quando devia ter pedido a preventiva, como é óbvio, até porque tem um prazo, mas as pessoas... o Governo fez uma coisa esquisita do ponto de vista do sistema constitucional. Aliás, por acaso, José Sócrates disse isso na entrevista, no comentário, naquela coisa que ele faz, que é: o Governo pareceu estar a pedir a confiança política do Presidente da República, que aliás lhe deu. Mas constitucionalmente isso é um pouco estranho. Agora, o que acontece é que nestes momentos de crise em que as pessoas olham para o Presidente da República, devia ser claro, e devia ser constitucionalmente claro, o que é que o Presidente faz ou deve fazer. E o semipresidencialismo não permite isso. Sócrates também disse, uma vez que se fala dele, que este já é um governo de iniciativa presidencial. O Presidente ficou indissociavelmente ligado ao destino deste governo. Isso é um comentário ridículo, como o próprio documentador. Mas é um bom soundbite, atenção. Não, é preciso ver o que é que são os cavaquistas, os amigos de Cavaco, e o que é que eles dizem. Quer dizer, é preciso lembrar o que é que Manuel Ferreira Leite anda a dizer, ou Pacheco Pereira, ou António Capucho, ou quem quer que seja. Vamos ver, o Cavaco Silva não concorda com quase nada do que aquilo que este governo está a fazer. Eu acredito genuinamente sabes isso nisso. Por interposto amigo. Não, acho genuinamente isso. E acho mesmo. Agora, pela conduta do Presidente, nada indica isso. Não. O que se passa é que algures, se calhar ali na base do seu vasto queixo, ainda tem um pingo de sentido de Estado e percebe que nós não podemos ir para eleições e que quem está do outro lado é António José Seguro. O homem que quer salvar o país melhorando a performance energética dos prédios decadentes. Atenção, foi isso que ele disse. Ele tem sempre elogiado, atenção. Quer deixar uma mensagem... um conselho ao mais alto magistrado da nação, Ricardo Araújo Pereira. Força e continue, e com este modelo de presidência gourmet, não é? Às vezes um bombonzinho, às vezes o prato não está muito cheio, ele vem às vezes, vai a Aveiro, inaugura uma fábrica, gourmet, vai à Madeira, contempla uma vaca. Foi nos Açores. E fazer isso, sobretudo, eu não sei se já disse isto aqui, porque eu digo muitas coisas e depois não sei onde é que são, mas sobretudo a história de não aparecer e de estar em silêncio durante muito tempo. Está ali em fevereiro, ali 50 dias. Mas ele aparece e nós nunca gostamos. Mas esse é o problema do semipresidencialismo. Tu não queres que ele apareça? Está calado, porque é que ele não fala? Fala, porque é que ele não está calado? Não. Com Cavaco, então, acontece sempre. Com Cavaco acontece. A questão é, está calado, porque é que não fala? Fala, porque é que ele está a dizer isto, em vez de outra coisa. É isso. A questão é essa. Agora, o facto de estar muito sossegado e caladinho pode ser liderar através do exemplo, que é em tempos de crise aconselhar as pessoas à hibernação, reduzir ao mínimo as funções básicas do organismo. E assim poupa-se energia. Sim. Já estamos no período dos decretos e o Pedro Mexia decreta convicção, mesmo que não seja de ferro. Sim, é uma pequena referência. A Margaret Thatcher morreu esta semana, enfim, que era uma figura muito divisiva e muito abrasiva, enfim, não vamos agora aqui fazer o balanço numa frase da Margaret Thatcher. Vamos fazer a autópsia. Mas ela tinha
com muitos defeitos que também tinha uma grande vantagem, que foi aquilo que ela definiu como era uma política de convicção e não de consenso. E, portanto, por mais que ela seja odiada e também muito admirada pelas coisas que fez, ela fez as coisas com uma noção muito clara de um programa político, e mesmo foi engraçado ver em Inglaterra que mesmo as pessoas que se distanciam politicamente mais dela e que lamentam mais as políticas dela, reconhecem essa ideia de convicção, que é uma ideia que parece ter desaparecido da cena política europeia. O João Miguel Tavares declara o fim da ventriloquia. É verdade. E a palavra existe mesmo, podem ir ao dicionário claro confirmar. Que existe, então as pessoas não se lembram daquele bonequinho da minha. Olá, olá. A palavra, não é? A palavra. Bom, e então, o que é que se passa? O que se passa é que Pires de Lima agora tornou-se uma espécie de Alma Penedo, mas do CDS-PP, ou seja, aparece em todo lado, a dizer: olá, eu estou aqui a falar em nome pessoal, mas na verdade estou a dizer tudo aquilo que o CDS-PP gostava de dizer e não está a dizer. Isso aquilo é ridículo. É mais uma coisa completamente... É o Donald Trump. Dizer, remodelem o Ministro das Finanças. E isto, vindo de alguém que claramente está a falar em nome de um partido da coligação governamental, é uma coisa que calha bem. O Ricardo Araújo Pereira decreta que meias culpas não paguem dívidas. Meia culpas... Exato. Qual será o plural de... Meias culpas ou meia culpas? Não faço ideia. Não faço ideia. Dá um momento cultural. Meia culpum. Isto, o que é que sucede? O senhor Ashoka Modi... Como? Ashoka Modi, que é o responsável do FMI para a Irlanda, veio agora dizer... Ashoka Modi, por amor de Deus. Que era o nome da vaga que eu tinha visto nos Açores. Que era Ashoka Modi. Ashoka Modi. O senhor Ashoka Modi, pode ser alguém. Essa investigação pode ser assim, foi. Responsável do FMI para a Irlanda veio dizer que a aposta na austeridade não resultou. Surpreendendo toda a gente. E é isso. Meia culpas não pagam dívidas por causa disso. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, voltamos a ter Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.